Um erro de manutenção foi o último elo que fariam 3 motores apagarem em voo. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Lá na década de 1960, as companhias aéreas perceberam que aviões maiores, que poderiam levar mais passageiros em grandes distâncias a um custo menor, iriam revolucionar a aviação. A Pan Am, que era a maior empresa americana da época, levou as suas necessidades para Boeing, o que acabou no desenvolvimento do Boeing 747, como a gente viu aqui no episódio 747. A American Airlines, por sua vez, procurou as duas concorrentes atrás de um jato de grande capacidade. A Douglas iniciou o projeto do DC-10 e a Lockheed iniciou o L-1011 TriStar. Depois de muitos atrasos, o lindíssimo L-1011 foi o último dos widebodies americanos de primeira geração a entrar em operação em 1972, tendo a Eastern Airlines como cliente lançadora. O Lockheed TriStar era o avião mais moderno dos 3, com soluções tecnológicas bastante avançadas na época. Porém, os atrasos, problemas com os motores e dificuldades no desenvolvimento de versões de maior alcance fizeram com que só 250 unidades fossem produzidas. E quando eu falei dos 3, é que ele era mais moderno que o DC-10 e que o 747. Mas ele tinha que ser avançado. Afinal, a Lockheed é famosa por suas inovações. E já que estamos falando em soluções tecnológicas e inovações, este é o momento ideal para eu falar de uma de minhas paixões, moçada. Eu gosto de TI. Aliás, eu fiz 2 semestres de processamento de dados na faculdade. Era esse nome naquela época. Pode dar risada que eu sou velho mesmo, tô velhão, viu? Mas aprender a programar, aprender a fazer código, estudar linguagens, é algo que me dá muito prazer, porque eu sempre faço uma analogia com as coisas que eu uso e com a tecnologia da aviação. E por isso eu quero recomendar para vocês o curso da WR Kits. Eles acabaram de lançar este mês o curso de C#, que é voltado para o desenvolvimento de programas de computador e interfaces modernas de comunicação. Tipo a interface do sistema de entretenimento do avião, tá ligado? C#. Então, o curso já está com 50% de desconto, porque está na pré-venda agora. Só que como você é inscrito do canal, você sempre ganha alguma coisinha a mais, né? É só usar o cupom LITO15 e aí você ainda vai obter mais 15% de desconto em cima dos 50%. Então não perca essa oportunidade. E todos os outros cursos da WR Kits também aceitam o cupom LITO15. Eu estou fazendo o curso da WR Kits, eu achei sensacional. Então aproveite o cupom LITO15 ou escaneie um QR Code que está aqui, bem aqui na tela. De volta para a nossa história do TriStar. Em 5 de maio de 1983, o Lockheed L-1011 de matrícula November 334 Echo Alpha da Eastern Airlines se preparava para realizar o voo 855. Ele partia de Miami, na Flórida, para a cidade de Nassau, na ilha de Nova Providência, que fica ali no arquipélago das Bahamas. No comando do voo estava Richard E. Body, de 58 anos, com 12.045 horas de voo, mas somente 13 horas de voo no TriStar. Nesse trijato da Lockheed, a tripulação também era eram 3 pessoas que compunham a tripulação. Então fazia parte dela também o engenheiro de voo, o Dudley Barnes, de 44 anos, e esse tinha 9.027 horas totais de voo, sendo 2.666 no TriStar. A tripulação chegou bem cedo, bem antes do horário programado de decolagem, e realizou todas as atividades pré-voo necessárias. O comandante consultou as condições meteorológicas previstas para a chegada lá em Nassau e havia previsão de pancadas de chuva dispersas. O engenheiro de voo realizou a inspeção de walk-around do avião e não havia indícios de vazamentos ou qualquer outra anormalidade. Foi então autorizado o embarque dos passageiros, com posterior pushback
e acionamento dos motores. E durante o táxi, em direção à cabeceira da pista 27R, que hoje é a 26R do Aeroporto Internacional de Miami, a tripulação fazia os procedimentos operacionais normais. Às 8h56 da manhã, o voo 855 decolou, levando a bordo 162 passageiros e uma tripulação de 10 pessoas. O TriStar da Eastern seguiria um plano de voo por instrumentos, que é o plano IFR, até Nassau, a uma altitude de cruzeiro de 23 mil pés, com um tempo de voo estimado em somente 37 minutos, porque a distância entre os dois aeroportos é de apenas 300 km. A decolagem e a subida inicial para o nível de voo 230, que seriam 23 mil pés, ocorreram sem problemas, e todas as leituras dos instrumentos do motor estavam normais. Por volta das 9h08 da manhã, o voo 855 nivelou no FL 230. 2 minutos depois, às 9h10, o voo foi autorizado a descer para 9 mil pés e o comandante iniciou a descida. E agora vocês estão se perguntando: como assim o avião subiu até 23 mil, voou 2 minutos e já começou a descer para 9 mil pés, em vez de fazer o voo todo a 9 mil pés? Pois é, pessoal. É porque existe uma questão física por trás disso. Além de consumir menos combustível quando se voa cada vez mais alto, você acumula energia potencial gravitacional. A gravidade está te puxando. Ou seja, praticamente durante toda a descida, os motores vão ficar em marcha lenta, economizando muito combustível. Entenderam? Às 9h11, o engenheiro de voo contactou o controle de aproximação de Nassau e informou que cruzavam o nível de voo 200, 20 mil pés, e estavam a 70 milhas, que daí uns 112 quilômetros do Aeroporto Internacional de Nassau. O controle de aproximação informou que o teto era de apenas 1.000 pés, muito baixo, cerca de 300 metros, e a visibilidade de 5 milhas, com tempestades ao norte do aeroporto. O controle também informou para o voo 855 que a cerca de 50 quilômetros à sua frente estava indo um aviãozinho bimotor leve. O engenheiro de voo então preparou os dados do cartão de performance do pouso e leu o checklist de descida em preparação para a aterrissagem desse voo. Quando o voo 855 cruzou a altitude de 15 mil pés, o comandante informou para o engenheiro de voo que a luz de alerta de baixa pressão de óleo estava acesa no motor número 2. O engenheiro de voo verificou a quantidade de óleo e os medidores de pressão e viu que os motores 1 e 3 indicavam cerca de 14 litros com a pressão do óleo na faixa verde, ou aceitável. Só que no motor 2 indicava uma quantidade de apenas 7,5 litros e a pressão estava flutuando entre 15 e 25 psi. O engenheiro de voo não estava preocupado realmente com as indicações de quantidade dos motores 1 e 3, porque era comum haver flutuações de até 3 litros para mais ou para menos, então isso daria em torno de 17 litros, que era a quantidade normal de estar indicando. Só que ele nunca teve problemas de pressão de óleo com o L1011. Então ele informou para o comandante que a pressão do óleo no motor 2 estava variando entre 15 e 25 e que a pressão mínima necessária para a operação normal do motor era de 30 psi. E o medidor de quantidade de óleo estava ali baixando, estava valendo só 7,5 litros, enquanto os outros dois motores indicavam cerca de 14 litros. O comandante então pediu para o engenheiro de voo: engenheiro, pede pra moçada deixar o like nesse vídeo, porque essa história tá muito legal e a gente quer saber o que vai acontecer. Aproveita e se inscreve no canal, porque a gente quer chegar em 3 milhões de inscritos, beleza? Beleza. O comandante então pediu pro engenheiro de voo que desligasse o motor número 2 e ele deu partida no APU, a unidade auxiliar de potência. O motor número 2 é aquele que fica lá na parte de trás da cauda do avião. Então ele ser desligado não causava assimetria de potência e não alterava de forma significativa a manobrabilidade do avião. Como a aproximação por instrumentos do Aeroporto Internacional de Nassau exigia uma navegação a sudeste do aeroporto, era esperado um voo em baixa altitude em condições de voo por instrumentos antes do pouso e a meteorologia não estava legal. Além disso, como Nassau não tinha cobertura de radar, os pilotos não receberiam indicação de tráfego que havia sido relatado na frente dele. Vocês lembram, né? O cara falou: tem um avião bimotor leve na sua frente. Ou até da posição do aeroporto. Pessoal, não era moleza voar lá no início dos anos 80 não, viu? Além disso, existia ainda a possibilidade de você perder uma aproximação.
por causa da condição meteorológica que estava se deteriorando. Isso tinha sido relatado pelo controle e dava para ver no radar do avião. Enquanto Miami, de onde eles tinham saído, tinha um pouso muito melhor, assim, estava até visual o aeroporto de Miami. E aí não havia um motivo urgente para tentar uma aproximação sem precisão por instrumento, com 2 motores apenas, quando um pouso visual menos exigente poderia ser de fato feito lá no espaço de tempo, ou talvez até um prazo mais reduzido, voltar para Miami. Então o comandante pensou assim, bom, deixa eu analisar minhas opções aqui. Bom, ele concluiu que seria capaz de pousar em menos tempo, retornando para o aeroporto internacional de Miami, de onde eles estavam, do que tentar pousar lá. Essa tomada de decisão vai fazer toda a diferença a partir de agora. Às 9h15 da manhã, a 12.300 pés, o comandante solicitou autorização para o retorno e o copiloto concordou com essa decisão. O Eastern 855 foi autorizado a fazer uma curva de 180 graus e manter 12.000 pés. 3 minutos depois, o voo 855 contactou o Centro de Controle de Tráfego Aéreo em rota de Miami e o voo foi liberado para subir para o FL 200. 200 são 20.000 pés. Durante esse período, o engenheiro de voo completou o checklist dele e desligou o motor. E os itens secundários do checklist de emergência foram feitos também. À medida que o avião subia a 15.000 pés, a luz de baixa pressão de óleo do motor número 3 acendeu. Logo em seguida, a luz do motor número 1 também. Nesse momento, os medidores de quantidade de óleo dos 3 motores indicavam 0. Às 9h23, com o avião nivelado a 16.000 pés, o voo 855 disse para o Miami, para o controle de Miami, as leituras que eles estavam vendo no nível de óleo dos motores. Mas eles falaram também que acreditavam que fossem indicações falsas, uma vez que a chance de todos os 3 motores terem pressão de óleo 0 e quantidade 0 é quase nula. O engenheiro de voo então contactou o pessoal de manutenção da Eastern em Miami para perguntar se havia alguma fonte elétrica comum que pudesse afetar todos os instrumentos do motor ao mesmo tempo. E durante esse período, o centro técnico de Miami ligou de volta para o voo 855 para dizer que o barramento de corrente alternada número 2 era a fonte de energia comum para todos os instrumentos de quantidade. Porém, o engenheiro de voo verificou o disjuntor apropriado e não encontrou discrepância, resetou e não aconteceu nada. Às 9h28, o motor número 3 parou de funcionar. E o avião, que estava a cerca de 130 km de Miami, iniciou uma descida gradual. A tripulação percebeu neste momento que as indicações de pressão e quantidade eram corretas, na verdade. Não era resultado de um problema do medidor. Às 9h29, o centro autorizou o voo 855 para descer a qualquer altitude necessária e voar diretamente para o Aeroporto Internacional de Miami para pousar na pista 27L. O engenheiro de voo chamou a comissária-chefe da cabine e a instruiu a preparar os passageiros para um pouso no mar, porque na aviação sempre se prepara para o pior. Sempre. Quanto mais preparado você estiver para o pior, melhor as coisas acontecem. A chefe de cabine, por sua vez, informou todos os outros comissários que então começaram os preparativos. A tripulação tentou reiniciar o motor número 2, mas não conseguiu. Às 9h33, o motor 1 também parou. O avião estava a cerca de 12.000 pés acima do oceano. A razão de descida, que era de cerca de 600 pés por minuto com um motor funcionando, com todos parados, aumentou para cerca de 1.600 pés por minuto. Mas o TriStar planava suavemente, como todo avião é projetado para fazer quando perde todos os motores. A velocidade indicada permaneceu em cerca de 225 nós, que daí uns 400 e poucos quilômetros por hora, durante toda a descida. A APU foi ligada e ela forneceu a pressão hidráulica e energia elétrica para o avião inteiro, depois que todos os motores pararam de funcionar. E como resultado disso, a tripulação tinha capacidade de operar todos os controles do avião, apesar de não ter nenhum motor funcionando. O voo 855 informou o centro de Miami que nenhum motor estava funcionando. E nessa hora, o avião estava a cerca de 90 km de Miami. E apesar de terem casos onde um avião conseguiu chegar ao aeroporto planando, como no caso da Air Transat, vocês lembram? Eu contei esse caso, tá aqui ó, no episódio 759. O voo da Eastern estava muito longe e muito baixo para chegar até Miami.
Pouco depois, o engenheiro de voo anunciou pelo sistema de alto-falantes que o pouso no mar era iminente. Avisou para os passageiros e para os comissários. A chefe de cabine presumiu que o avião estava prestes a entrar na água e instruiu todos os passageiros a assumirem a posição de impacto. Enquanto isso, a guarda costeira e outras potenciais embarcações de resgate foram notificadas da emergência pelo centro de Miami. E um Falcon Jet e um helicóptero partiram imediatamente da estação da guarda costeira em Opa-locka, na Flórida. Um helicóptero e um avião C-130, ambos já em voo que tinham decolado da base aérea em Clearwater, lá na Flórida, foram desviados para auxiliar o voo 855. Além disso, mais helicópteros, aviões e barcos da guarda costeira foram alertados e estavam a caminho ou se preparando para partir para onde quer que o avião pousasse. O comandante tentou religar o motor 2 pela segunda vez, não teve sucesso. Ele então tentou dar partida nos motores 3 e 1, sem sucesso. E enquanto tentava fazer isso, os outros dois tripulantes prosseguiam com o checklist de amaragem. Amaragem é o nome que se dá a um pouso no mar. O comandante então tentou pela terceira vez ligar o motor número 2 e às 9h38, quando o avião estava a 4.000 pés e com velocidade indicada de cerca de 250 nós, o motor 2 milagrosamente voltou a funcionar. O avião estava a cerca de 55 km de Miami. A descida foi interrompida a cerca de 3.000 pés e foi iniciada uma subida gradual até 3.900 pés, com apenas um motor funcionando. Às 9h43, o voo 855 nivelou a 3.900 pés e iniciou a descida final para o pouso no Aeroporto Internacional de Miami. Os passageiros e os comissários permaneceram naquela posição de impacto até pouco antes do pouso, quando o comandante anunciou que pousariam em Miami. Às 9h45, o avião pousou e a torre informou para o comandante que havia muita fumaça saindo do motor número 1. Imediatamente, ele descarregou as garrafas de extinção de fogo no motor e a fumaça cessou. Mais tarde, também descarregou as garrafas de extinção do motor 3, depois que a existência de fumaça também foi relatado pelo pessoal de terra. Equipes de bombeiros que já estavam ali no solo também jogaram água e espuma nesses motores que estavam superaquecidos. Como o avião não pôde mais taxiar, porque os motores, como estava tudo desligado, ele foi rebocado por um trator até o portão onde os passageiros desembarcaram normalmente no terminal. Depois do desembarque, o TriStar foi encaminhado ao hangar de manutenção da Eastern para que os motores fossem examinados e fosse descoberta qual foi a razão pela qual 3 motores falharam em voo. Na inspeção ficou constatado que os motores 1 e 3 estavam com alguns rolamentos, com sinais de superaquecimento, e os outros chegaram a ter as esferas derretidas e fundidas, travando o motor. E ficou claro que isso foi causado por falta de lubrificação, e isso que causou aumento de temperatura. Já o motor 2 ainda girava livremente, com alguns rolamentos mostrando descoloração por causa do funcionamento em alta temperatura, também por falta de lubrificação adequada. Todos os motores tinham apenas 1 a 2 litros de óleo nos reservatórios, quando o normal são 17 litros. O que teria acontecido para esse óleo ter desaparecido? Uma maneira de se detectar a degradação em componentes de um motor é a presença de pequenas partículas de metais dentro do óleo lubrificante. E para detectar a existência dessas partículas, são instalados pequenos probes, como se fossem uns ímãs, em locais estratégicos do motor. E aí isso acumula partículas magnéticas. Essas partículas podem estar em suspensão dentro do óleo e são atraídas por esse probe magnético. Esses probes, que são chamados de ship detectors na aviação, no motor Rolls-Royce RB211, que era o motor que equipava o TriStar, existe um chip detector instalado na carcaça do compressor de baixa pressão. E cada chip possui 2 O-rings de vedação. O-rings são anéis de vedação de borracha, semelhantes a esses anéis de borracha que existem nas torneiras aí da sua cozinha. Eu digo semelhante porque é outra tecnologia, mas é mais ou menos isso. E esses 2 O-rings impedem que o óleo
óleo pressurizado escape do sistema. Se um detector de chip mestre for inserido no sistema de óleo sem essa vedação, um vazamento de óleo vai começar a acontecer assim que o motor for ligado. E se um chip detector cair ou não for instalado, uma válvula na linha fecha e impede um vazamento grave de óleo no motor. No entanto, uma pequena quantidade de óleo vai continuar vazando pela válvula de retenção à medida que o motor é operado. Depois que o motor sem chip detector é operado por cerca de 5 horas, o vazamento de óleo resultará em uma luz de aviso de baixa pressão. Porém, a instalação de um chip detector mestre sem as vedações desse O-ring ou com vedações defeituosas vai manter a válvula de retenção aberta e vai resultar em um vazamento de óleo a uma taxa indeterminada. O intervalo de inspeção para esses detectores mestres lá no motor RB211 era a cada 25 horas de voo naquela época. E na Eastern, depois que um chip detector era removido de um motor por um mecânico, ele era examinado por um inspetor que avaliava a quantidade de partículas de metal. E aí, no resultado dessa inspeção, eles eram codificados e registrados para cada motor. E em seguida, o inspetor ou limpava essas partículas de metal do detector, lá em Miami mesmo, e devolvia isso para o supervisor de manutenção. No caso deste voo, por volta da 1h30 da manhã do dia 5 de maio de 1983, um mecânico foi para o escritório do supervisor para pegar 3 chip detectors para substituir os que tinham sido removidos do avião. No entanto, não havia nenhum chip detector no escritório do supervisor. Aí o que o mecânico fez? Ele foi para o estoque e solicitou 3 peças novas. E cada detector era embalado em plástico selado, semi-transparente, com uma etiqueta de peças liberadas para o serviço, conectadas a cada pacote. O que aconteceu foi que, quando os mecânicos pegavam esses chips na sala do supervisor, os O-rings já estavam instalados no chip detector. Só que as peças que vinham do estoque, elas eram armazenadas sem essas vedações. 2 mecânicos fizeram a instalação. Um trabalhou no motor 2 e o outro trabalhou no motor 1 e no motor 3. Sim, por quê? Porque o motor 2 ele fica lá em cima, é mais difícil. Então um cara só faz 2 motores embaixo e precisa de um só para fazer um motor lá em cima. E eles não perceberam que não estava com os O-rings esse negócio. Erro grave. E pelo fato dessas peças, estarem com etiqueta dizendo que estava ok para uso, eles consideraram que estavam prontas para serem instaladas. Depois da instalação, eles deram partida nos motores sem dar partida. Só deram crank. E foi 10 segundos só. Aí não deu vazamento, eles consideraram que estava tudo certo e o avião foi liberado. Uma sequência de erros que mudariam diversos procedimentos na Eastern Airlines. Depois do incidente, esses O-rings passaram a vir junto com os chip detectors que vinham do estoque. Eles iam grampeados junto com esse saquinho transparente. E o teste de vazamento passou a ser feito com o motor em funcionamento e não apenas em crank. E foram efetuadas mudanças na inspeção dos serviços realizados pela manutenção. E também foi pedido uma maior atenção aos inspetores de manutenção da Administração Federal da Aviação em avaliar e em tomar medidas eficazes de vigilância e fiscalização para evitar a recorrência dos incidentes de manutenção, bem como o acompanhamento dos eventos de manutenção que aconteciam nessas empresas aéreas nessa época. A era dos trijatos praticamente acabou. Hoje em dia existem apenas 58 MD-11s ativos no mundo e todos são cargueiros. E apenas um dos 250 TriStar que foram construídos ainda tem condições de voo. E ele faz uma missão muito especial. Ele lança foguetes para o espaço, foguetes Pegasus. É isso. Que coisa, hein? Um simples O-ring causou tudo isso e felizmente ninguém se machucou. Eu espero que você tenha curtido a história de hoje, tenha deixado o like, conforme o comandante pediu. E também você pode apoiar, é só clicar no botão Seja Membro, você continua ajudando a gente bastante a fazer essas produções com esses aviões de Flight Simulator modificados. Tudo isso tem um custo pra gente e o seu apoio ajuda bastante a gente continuar produzindo vídeos. Um grande abraço e até o próximo voo!